Fala mulherada, tudo bem? Seguinte, eu quero compartilhar um conteúdo aqui com você. Eu tenho certeza que pode gerar algum nível de identificação contigo, tá? A minha pergunta pra você é: como saber se eu tô sobrecarregada? E aqui vem dois pontos que eu quero falar um pouquinho para que você possa mensurar, medir, né? A primeira coisa são os sinais. E eu vou falar de dois tipos de sinais: os sinais físicos e os sinais psicológicos. Muitas vezes o nosso corpo ele reage a situações que estão desequilibradas. Por exemplo, a febre. Quando você está com febre, é porque alguma coisa no teu corpo está desajustada e é um ponto de atenção. Então, o primeiro sinal que eu quero trazer para você, para que você possa saber se você está sobrecarregado ou não, os primeiros sinais, né, são sinais físicos. Quando você tem náusea ou muita dor de cabeça, quando você tem problemas para dormir, quando você tem taquicardia, hipertensão, situações que podem sim estar diretamente relacionadas com pontos que são emocionais. Então, por que a gente precisa observar tudo isso? Quer dizer que todas as pessoas que são hipertensas, elas têm problema de estarem sobrecarregadas? Não necessariamente, mas isso é um indício que sim, isso pode estar acontecendo com você. Então essa é a primeira parte, os sinais que são físicos. Então teu corpo começa a sinalizar que alguma coisa não tá legal e que você precisa talvez desacelerar algumas coisas, às vezes uma tensão muscular, né, situações, câimbras constantes mesmo sem a prática de atividades físicas, né, aquela rigidez muscular. Então são vários pontos que podem sim estar trazendo para você esse desajuste, né? O outro tipo de sinal são os sinais psicológicos. Esses talvez sejam mais perceptíveis quando você tem insônia, ansiedade, quando você tem hiperatividade, você não consegue se concentrar em muitas coisas, você esquece muitas coisas. Então tem o esquecimento, a hiperatividade, insônia, ansiedade, várias situações que você simplesmente não sabe como administrar. Esses são, assim, fortes indícios de que talvez você esteja sobrecarregada. E é importante você saber identificar isso, porque muitas vezes a nossa sobrecarga é um não que a gente não soube falar, é uma superação exagerada que a gente tentou estabelecer. Não são coisas tão difíceis de resolver, mas às vezes a gente entra num looping de não posso parar, não posso. E isso faz muito e muito mal. A segunda característica, então a primeira eu falei sobre os sinais, os físicos e os psicológicos, e a segunda característica que você pode avaliar, e se você der check em mais de 3 dos pontos que eu falei aqui, você provavelmente precisa prestar um pouquinho de atenção na tua rotina, ver se você não tá sobrecarregada, tá bom? Esse segundo é quando as coisas e as ações ou as situações são mais importantes do que você. Então, isso é um parâmetro fantástico, embora muito difícil, né? De reconhecer quando as coisas são mais importantes do que você. Por exemplo, você prefere demorar mais tempo fazendo o almoço na sua casa ou fazendo uma atividade ou qualquer outro ponto do que cuidando de você. Então você prefere renunciar, não, eu não vou fazer isso pra mim hoje, eu vou fazer isso pra mim semana que vem, pra você resolver as situações. Só que a semana que vem nunca chega, porque na outra semana você passa a não ser sua prioridade de novo. Então, quando as coisas ou as situações elas são mais importantes do que você, isso pode ser um forte indício de que você está sobrecarregada. E você entra num looping eterno, em que você sempre é jogada para não prioridade. Não, depois eu vejo isso para mim, depois eu faço isso para mim, depois eu arrumo isso para mim. Só que o depois para mim, muitas vezes, gera em nós situações que são irreversíveis muitas vezes. Você não consegue mais cuidar de você, você perde o prazer de cuidar de você, você perde o prazer de ter um tempo de qualidade para você. Há quanto tempo você não lê um livro que não necessariamente está relacionado ao teu trabalho? Há quanto tempo você tem um tempo de lazer para você? Há quanto tempo você não vive essa realidade? Você não para. Você faz as refeições ou trabalhando, ou assistindo, ou fazendo alguma coisa e simplesmente não para. Há quanto tempo você não para? Porque isso também, né? Eu nem ia falar desse ponto, mas é mais um indício de que quando você não tem tempo para você, você também
pode literalmente estar muito sobrecarregada. Eu tô falando isso porque mulheres sobrecarregadas, elas geram resultados incompletos. E para que o teu propósito seja completo, você precisa estar bem com você. Teu propósito passa por você, depende de você. Por isso é importantíssimo que, se você está sobrecarregada, você ajuste esses pontos e possa avançar no teu propósito de vida. É isso, mais um conteúdo especial e profundo para você, rapidinho, mas com bastante profundidade. Eu tenho certeza que, se você observar e colocar isso em prática, você vai chegar muito mais longe nos teus resultados, tá bom? Um super beijo, tchau, tchau!